Então, nessa ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor Alberto Youssef. Senhor Youssef, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou contraditar, Excelência. Vai contraditar, doutor? Vou. Na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, uma vez que o senhor Alberto Youssef é colaborador, fez um acordo com o Ministério Público Federal e, portanto, tem interesse manifesto neste ato. Não bastasse, é de conhecimento que o senhor Alberto Youssef também já fez outro acordo de colaboração que teria restado frustrado, razão pela qual também, data máxima haver, não pode ser tido como pessoa digna de fé. Certo. Na esteira dos posicionamentos anteriores do juízo, relativamente a essa mesma questão, fica registrada a contradita, que, não obstante, nos termos do artigo 214, não impede a tomada do compromisso, e ainda ressalvando que a lei expressa 12.850 determina que seja tomado o compromisso do colaborador, e sem prejuízo de eventuais questionamentos de credibilidade. Quanto à questão da própria afirmada quebra do acordo anterior, trata-se de questão que já foi, inclusive, submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal por outra defesa e foi rejeitada na ocasião. Então, retomando o que havia adiantado, o senhor está aqui como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça de dizer a verdade e responder as perguntas que lhe foram feitas, certo? Sim, senhor. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Senhor Youssef, também é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Por força desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Alberto? Sim, senhor. Então vou advertir o senhor que, além do senhor se mentir e responder por falso testemunho, o senhor também perde esse acordo se o senhor faltar com a verdade. Sim, Perfeito? senhor. Perfeito. Feitas essas considerações, eu abro aqui a palavra para as perguntas do Ministério Público Federal. Obrigado, Excelência. Senhor Alberto, boa tarde. Boa tarde. O senhor já foi ouvido aqui sobre fatos similares, mas esse aqui é um outro processo, então algumas questões serão reiteradas, reafirmadas, mas eu peço para que o senhor nos responda da forma mais objetiva possível. Tudo bem? Ok. Certo. O senhor, em depoimentos anteriores, afirmou que intermediou pagamentos de empreiteiras para a diretoria de abastecimento da Petrobras, correto? Correto. Quando que o senhor iniciou aproximadamente essa atividade? Olha, foi final de 2005, começo de 2006 até 2012, quando o Dr. Paulo Roberto esteve na diretoria de abastecimento. Depois de 2012, ainda ficou alguns recebimentos para serem feitos de algumas empreiteiras e eu continuei recebendo isso até final de 2013, 2014, salvo engano. Certo. O senhor também mencionou em depoimentos anteriores que havia um grupo de empreiteiros que se reuniam para participar das licitações. O senhor pode me esclarecer brevemente isso? Quais empreiteiros participavam? Na verdade, era um grupo de 16 empreiteiras que participavam para que elas se comprometessem uma com as outras de seguir o rito da sua vez para que as obras eram feitas na Petrobras. Elas negociavam quem seriam as vencedoras dos contratos da Petrobras? Sim, senhor. Certo. O senhor poderia citar alguma dessas empresas, por gentileza? UTC, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, Andrade Gutierrez, perfeito. Jaraguá Equipamentos, enfim. Ok. O senhor disse que elas se reuniam. Como que o senhor tem conhecimento de que elas se reuniam? Eu tenho conhecimento porque eu cheguei a participar de algumas reuniões com os diretores das empresas ou com os próprios acionistas das empresas, com, na época, o seu José Janene, que era quem detinha a cadeira do
Paulo Roberto Costa na diretoria. Certo. E nessas reuniões se negociavam pagamentos de propinas sobre os contratos da Petrobras? Sim, negociava. Certo. E depois de negociar, definido quem seria o vencedor do certame, como que isso chegava até a Petrobras? Bom, na verdade, as empresas recebiam as cartas convite e entre elas se reuniam e ditavam quem ia ser o vencedor daquele certame. E depois disso, assim que elas ganharam, uma delas seria ganhadora, a gente sentava para acertar a questão do comissionamento. Perfeito. O senhor mencionou a atuação no âmbito da diretoria de abastecimento. O senhor Paulo Roberto Costa tinha um papel nessa viabilização da contratação dessa empresa selecionada para vencer o certame? Não. Na verdade, a licitação ocorria normalmente. O combinado era entre as empresas na questão de preço, quem daria um preço vencedor, mas na questão da licitação, dentro da Petrobras, ela ocorria normalmente. Certo. Mas, pelo que o senhor tem conhecimento, o senhor Paulo Roberto tinha ingerência sobre a inclusão ou exclusão de empresas? Isso sim. Isso sim, senhor. Ele podia tanto excluir quanto colocar. E a definição do valor da propina, ela era negociada antes dessa definição de quem venceria ou depois que já estava definido quem era o vencedor? Não, na verdade já existia um combinado que era 1%, mas não necessariamente depois que a empresa ganhava se acertava o recebimento de 1%. Às vezes recebia menos. Perfeito. O senhor chegou a mencionar reuniões de que o senhor participou, em que participaram essas empreiteiras e que se negociavam esses pagamentos. Quem participava pelas empresas? Eram os donos das empresas, os executivos das empresas? Às vezes executivo e às vezes o próprio acionista. Perfeito. O senhor se recorda por parte da OAS de algum executivo participar dessas reuniões? Não, um executivo que tinha contato conosco na época da OAS era o Agenor Ribeiro. Agenor Medeiros? Medeiros. Certo. E ele participava dessas reuniões? Ele participava das reuniões, sim, senhor. Certo. Essas reuniões foram frequentes? O senhor poderia se Olha, na verdade a reunião que eu estou especificando não é das empreiteiras, e sim o executivo da empresa ou do acionista da empresa com o Zé Janene e o próprio Paulo Roberto. Certo. Essa reunião entre Janene, Paulo Roberto Costa, o senhor e os executivos, elas aconteceram, o senhor poderia dimensionar a quantidade? Foram 5, 10, 100 ao longo desse período que o senhor realizou essa atividade? Eu devo ter participado de umas 20, 30. Certo. E o clima lá era um clima hostil, de extorsão, ou era um clima de acerto de pagamentos, de vantagens? É um clima normal. Clima de acerto, normal. Todos que estavam presentes nessa reunião sabiam o que estava acontecendo? Era negociação de pagamento, de propina, em cima de contratos da Petrobras? Sim, senhor. Perfeito. Agora, especificamente sobre essa intermediação das propinas, eu pergunto para o senhor intermediava esses pagamentos dentro da diretoria de abastecimento em favor do Partido Progressista? Sim, senhor, em favor do Partido Progressista. Esses valores, eles eram destinados a quem? Os valores que o senhor arrecadava? Inicialmente ao Dr. José, que direcionava isso. Desculpe, quando o senhor menciona o senhor José, é o senhor José Janene? Sim. Certo. Inicialmente ao seu José, e ele direcionava isso aos dirigentes do Partido Progressista. Depois que o seu José adoeceu, eu passei a falar com os 5 membros do partido, que eram quem na época controlava o partido, e eu passei a direcionar esse recurso a eles. Perfeito. E essa propina era calculada como? Era um percentual sobre os contratos? Sim. E era normalmente a parte política ficava com 60%, o diretor ficava com 30% e quem fazia a intermediação ficava com 10%. No caso, eu e o Genu dividimos. Certo.
esse percentual incidia sobre o contrato principal e também sobre os aditivos? Sim, senhor. E esses pagamentos aconteceram em contratos específicos ou todos os contratos celebrados por essas empresas junto à Petrobras, que o senhor tenha conhecimento? Olha, eu tenho conhecimento do que eu fiquei de negociar e negociei. Mas o Paulo Roberto Costa tinha outros operadores que negociou contratos também no âmbito do abastecimento. Certo. Nessa linha de participação de outros operadores, além desse 1% que o senhor disse, direcionado ao Partido Progressista e aos seus membros, havia nesses contratos da Petrobras também pagamento direcionado a outros partidos vinculados a outras diretorias? Não, eu fiz uma única operação para a Toshiba, que acabou que ele pediu que eu entregasse esse dinheiro para o Vacari. Ele quem? O diretor da Toshiba. Pediu para que o senhor entregasse valores decorrentes de contratos da Petrobras? Um contrato da Petrobras no Comperge. Certo. O senhor entregou, se recorda para quem o senhor entregou esse dinheiro? O dinheiro, na verdade, o funcionário meu entregou parte na sede do PT para o Vacari e parte, salvo engano, a cunhada do Vacari retirou no meu escritório. Como o senhor disse que foram vários contratos, essa distribuição, arrecadação de dinheiro em contratos dentro do âmbito da diretoria de abastecimento, o senhor tem conhecimento se isso se repetiu de forma também sistemática junto à diretoria de serviços? Sim, na verdade, esses contratos a diretoria de serviço tinha a porcentagem dela também. Qual que era a porcentagem dela? Também 1%. Quem que era o operador junto à diretoria de serviços? Bom, se comentava-se que era o Vacari. O senhor se reuniu alguma vez com o João Vacari? Não. Para discutir esse assunto, não. Encontrei com ele algumas vezes em restaurantes, mas para discutir esse assunto específico, não. Certo. Retomando a distribuição do dinheiro à diretoria de abastecimento, era o senhor quem fazia essa distribuição do 1%? Sim, senhor. O senhor era o responsável pela entrega do dinheiro entre as empreiteiras e aqueles que recebiam a propina? Só dos contratos que foram direcionados para o Partido Progressista. Teve outros contratos que o Dr. Paulo Roberto direcionou ao PMDB, e aí quem operava isso era o Fernando Soares, o baiano. Esses repasses, acredito que já perguntei para o senhor, ocorreram antes da licitação, depois da licitação e durante a licitação também? Não. Os repasses só eram feitos depois que a empresa assinava o contrato e começava a fazer a obra. Somente depois de receber os recursos da Petrobras? Sim, ninguém pagava adiantado. Certo. O senhor mencionou aqui o nome da OAS como uma das empreiteiras que participavam do cartel. Só para retomar, o senhor disse que tratava na OAS com o senhor Agenor Medeiros, correto? Sim, senhor. O senhor tratou pessoalmente com ele desses assuntos de pagamento de propina sobre contratos da Petrobras? Sim, na verdade eu tratei com ele e com o Márcio Faria, que era um consórcio entre Odebrecht e OAS. Perfeito. Então tratei com os dois juntos. Certo. O senhor Agenor Medeiros tinha autonomia para decidir ou precisava consultar alguém? Não, meu entendimento é que ele tinha autonomia para decidir. Certo. Como o senhor mencionou um caso de consórcio entre OAS e Odebrecht, eu pergunto para o senhor, quando era o caso de consórcio, as consorciadas tinham conhecimento desses pagamentos, então? Sim, senhor. Certo. A presente ação penal, ela faz referência a 3 contratos específicos. O primeiro deles, um contrato assinado em 2007 com aditivos pelo menos até 2012, que é o contrato da Petrobras com o consórcio Compar, formado por OAS, Odebrecht e UTC, para execução de obras na Repar. O senhor se recorda se nesse contrato específico houve pagamento de propina? Sim, eu me recordo. Nessa obra específica, quem tratou diretamente foi o seu José Giannini, e eu me lembro que eu recebi esses valores na UTC Engenharia. Certo.
qual foi o percentual que incidiu? Eu não me lembro, mas acho que foi acertado acho que em 10 milhões ou 20 milhões, alguma coisa assim nesse sentido. Perfeito. O segundo e o terceiro contrato que é tratado nessa denúncia foram assinados em 2009 com aditivos até pelo menos 2012. Contratos da Petrobras com o consórcio Renest e Conest, formado por OAS e Odebrecht, para obras na refinaria Abreu e Lima, Renest. O senhor se recorda se nesse contrato específico houve pagamento de propina? Houve. Nesses contratos, inicialmente começou com o seu José, ele ainda estava bem de saúde, e aí acabou terminando comigo. E aí foi onde eu me reuni com o Agenor Medeiros e o Márcio Faria para resolver essa situação desse consórcio, desse contrato. Certo. O senhor se recorda qual foi o percentual que incidiu nesse contrato de pagamento de propina? Olha, isso teve um abatimento, mas parece que entre as duas foi coisa de 30 milhões. Certo. Senhor, como que o senhor recebia esses valores? Para receber esses valores, o senhor se utilizou de empresas que o senhor controlava? Da Odebrecht eu recebi esses valores em efetivo. E da OS eu cheguei a fazer alguns contratos para recebimento. Certo. Esses contratos com empresas como a Empreiteira Rigidez, RCI Software, MO Consultoria? Sim, senhor. Certo. E esses contratos foram celebrados pela própria consultora OAS e por empresas controladas pela OAS? Sim, senhor. Certo. Essas empresas, então, foram utilizadas especificamente para receber esses valores desses consórcios que eu mencionei há pouco? Ok. E essas empresas prestavam algum tipo de serviço? Não, senhor. Existem até contratos, laudos que foram apresentados pela MO Consultoria, laudos técnicos em favor da OAS. Esses laudos, então, são falsos? São falsos. Perfeito. Recebidos esses valores, a quem que o senhor repassava? Sei que o senhor já disse, mas especificamente em relação a esses contratos? 60% ia para o partido, 30% para o Dr. Paulo Roberto e os outros 10% ficava entre eu e Genor. Certo. Depois que o senhor Paulo Roberto deixou a Petrobras, o senhor fez algum pagamento a ele? Fiz. Eram pagamentos referentes a novos ajustes ou ajustes anteriores que o senhor continuou pagando mesmo depois que ele deixou o cargo público? Ajustes anteriores que ficaram para ser recebidos durante um período e conforme eu fui recebendo, eu fui acertando. Certo. Em relação à atuação do senhor Paulo Roberto nesse processo de negociação e recebimento de valores, quem que determinava o comando desse caixa geral de recebimento de propinas? Era o senhor que operava? Era o senhor Paulo Roberto ou eram outras pessoas? Na verdade, o Dr. Paulo Roberto é que tinha o controle disso porque ele que assinava os contratos. Então ele muitas vezes direcionava algum contrato que não fosse para o PP. Uhum. E aí, o que acontece? Eu tinha o controle e fazia o controle dos contratos que foram direcionados para o Partido Progressista. Certo. Fora isso, não. Mas quem determinava o destino desses valores, a divisão dos valores? Era o senhor? Era o senhor Paulo Roberto? Eu é que determinava. Não, mas o percentual era o senhor que decidia se seria 60%? Não, esse percentual foi acertado entre o partido e o diretor. Certo. Eram os líderes do partido que decidiam isso? Sim, senhor. E esses líderes dos partidos todos, eles sabiam o que estava acontecendo, que o dinheiro que eles recebiam eram decorrentes dessas obras, desses contratos na Petrobras? Eu posso falar pelo Partido Progressista. Os líderes do Partido Progressista sabiam. De outros partidos, eu não posso dar essa informação porque certo. Não participei. O senhor teve reunião com esses líderes de partido em que se tratou especificamente desses pagamentos? Várias. Quem estava presente? O senhor pode nominar, por gentileza? Posso. Pedro Correia, Pisolati, Mário Negromonte, Nelson Meurer. Perfeito. Obrigado.
Retomando aqui um pouco, considerando que o senhor disse que iniciou esse tipo de trabalho há bastante tempo, o senhor sabe como que foi a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa? Sei. O senhor pode nos descrever? O Partido Progressista, na verdade, tinha acertado com o governo para ser da base aliada e tinha acertado o cargo da diretoria de abastecimento na Petrobras. Isso começou a demorar um pouco para acontecer. O partido se aliou com outros líderes de outros partidos para que fizesse bloqueasse a pauta da Câmara. E assim foi feito. E depois que isso foi feito, foi uma maneira do partido pressionar na época o governo para que colocasse o Paulo na diretoria. Tá, vamos falar claramente. Quando fala pressionar o governo, o senhor está falando pressionar quem? Quando pressiona o governo, logicamente pressiona o presidente da República. Que na época era o senhor Luiz Inácio. Sim, senhor. E depois desse período em que a pauta foi trancada, foi quando ele indicou o senhor Paulo Roberto para a diretoria de abastecimento. Ele não falou de coisa. Você está induzindo a testemunha. Eu não estou induzindo, doutor. Ninguém falou de coisa. Doutor, Já é a segunda vez que Vossa Excelência induz a testemunha. Doutor, A primeira primeiro oportunidade, tem que falar no microfone. quando Vossa Excelência falou, a primeira oportunidade, quando Vossa Excelência falou sobre a existência de um Caixa Geral, ninguém tinha mencionado o Caixa Geral. Vossa Excelência foi o primeiro que mencionou. Então Vossa Excelência induziu fazer um conceito no psiquismo da testemunha. Segundo, agora está falando também, isso não foi utilizado para testemunha. Você está induzindo a resposta e fica o protesto da defesa. perfeito, doutor. Eu penso de forma divergente do senhor. Respeito Claro, respeito a sua intervenção, mas agora a palavra está comigo e vou continuar. Retomando, doutor, senhor Alberto. Então, depois desse período em que a pauta ficou trancada, é que houve a indicação do senhor Paulo Roberto para o cargo de diretor de abastecimento da Petrobras? Na verdade, vou explicar bem isso para que não fique dúvida. Perfeito. O Zé Janene contactou o Paulo Roberto e acertou com ele que ia fazer a indicação dele para a diretoria de abastecimento da Petrobras. E o partido, o líder do partido, junto com o presidente do partido e a bancada, fizeram a indicação do Paulo Roberto para a diretoria. E depois dessa pauta, depois que foi trancada essa pauta, depois dessa pressão que foi feita no governo, aí sim foi nomeado o Paulo Roberto como diretor da Petrobras. Perfeito. O senhor já mencionou diversas vezes o senhor José Janene. Foi ele que o levou a trabalhar como operador desses pagamentos junto à Petrobras? Sim, na verdade, eu já operava pro Janene de muito antes. Então, eu falo isso desde o primeiro mandato dele Certo, o senhor até o era último. próximo a ele. Sim. O senhor, em alguma oportunidade, esteve do lado dele e presenciou alguma ligação do ex-presidente Luiz Inácio para o deputado federal José Janene? Bom, salvo engano, uma vez teve um problema de um cargo que era do Ministério da Saúde e era do Partido Progressista, e na época Humberto Costa acabou pedindo para que esse membro indicado pelo Partido Progressista no Ministério da Saúde fosse demitido. E eu lembro que foi conversado com o Aldo, que na época era das Relações Institucionais, salvo engano, e o Aldo prometeu ao Zé que não ia demitir e que ele ia esperar que o Zé falasse com essa pessoa para que ela fizesse a carta de demissão. Nós pegamos o avião em São Paulo. Quando chegamos em Londrina, o Zé recebeu uma ligação que essa pessoa tinha sido demitida. E aí, mais à noite, nós fomos jantar junto. E aí ligou o Aldo pro seu José para tentar falar com ele, colocar panos quentes na questão dessa demissão.
E eu me lembro que o telefone estava no Viva Voz e o Aldo estava do lado do presidente Lula. E o seu José estava muito nervoso com a questão da demissão, acabou fazendo um xingamento. Até não vou dizer o xingamento aqui. E aí foi quando na época o presidente Lula entrou na linha e falou assim: olha, tudo bem, você pode me xingar, mas não xingue outras pessoas da minha família. Então, desculpe, pode terminar. Foi isso que aconteceu nesse dia, foi o que eu presenciei. Certo, o senhor presenciou então essa ligação em que estava no Viva Vozes e o então presidente Luiz Inácio tratou sobre essa indicação para um cargo no Ministério. Não falou sobre isso. Isso, a Vossa Excelência de novo está colocando a palavra na boca da testemunha. A defesa não pode concordar com isso. Não tratou nada. Eu não disse que foi ele que tratou. Não, disse apenas, disse outra coisa. Eu disse que Vossa Excelência precisa foi parar de colocar a resposta na boca da testemunha, está induzindo a resposta. Eu não estou induzindo. Eu peço ao juiz que policie o comportamento da acusação. Eu vou retomar a pergunta, vou reformular. Fazer a pergunta, por gentileza, doutor? Sim. O senhor então esteve presente, ouviu essa ligação em que, colocado no Viva Voz, está o senhor Aldo Rabelo, o ex-presidente Luiz Inácio, nessa ligação em que foi tratada a indicação e a demissão para um cargo vinculado ao Ministério da Saúde. Não foi tratada indicação nenhuma. Ele vai responder a pergunta. Mas ele está induzindo nessa ligação que foi tratada. Não disse isso. Não, certo, ele vai responder então a questão. Não é dessa forma que se faz a pergunta, Excelência. Temos uma regra clara aqui no Código. Ele está induzindo. Então, Você não deve demitir, porque está aí no artigo. não é a testemunha que tem que corrigir a falha da pergunta, é Vossa Excelência. Não, doutor, ele está perguntando e acredito que a testemunha vai esclarecer. Está sendo induzida. Não está sendo induzida. Excelência, eu tenho Doutor, Excelência, eu tenho uma observação, Excelência. Excelência, me concede a palavra pela ordem, meritíssimo. Excelência, é só para uma observação. Olha, a testemunha estava falando em demissão. Sim. O doutor procurador da República vem e pergunta a indicação e a demissão. Sim. Quer dizer, não está correto. Ela vai responder que é a demissão. E, aliás, Excelência, uma pergunta que já foi respondida. O doutor procurador retoma a resposta. Eu peço a Vossa Excelência que, por favor... Então a testemunha pode responder a questão? Foi a demissão, ou foi a indicação, ou foi só a demissão? O que foi tratado nessa ligação? Nessa ligação foi tratado de que, na verdade, não foi tratado da demissão, porque já tinha sido demitido. O Aldo tinha tratado com o seu José que não ia demitir e que sim, a pessoa ia fazer a carta de demissão e ia pedir para sair. Não esperaram isso e demitiram. Aí o que aconteceu? Houve essa discussão do Aldo com o seu José e o telefone estava no Viva Voz e aí entrou o Lula na linha porque o seu José tinha feito um xingamento e não vou dizer o que ele falou aqui e aí a pessoa do presidente falou: olha, eu entendo que você esteja nervoso e tudo mais, mas por favor, pode me xingar à vontade, mas não xingue pessoas da minha família. Certo, então vamos seguir foi isso que aconteceu. Oi. Pela ordem. Doutor Paulo, me concede uma parte. É Júlio. Doutor Júlio, perdão. Sim, fique à vontade. Doutor Júlio, eu só gostaria de pedir a testemunha, se houver concordância de todos, que não precisa ter a preocupação de não dizer aqui qual foi o xingamento. Eu acho que o teor desse xingamento é importante para o esclarecimento dos fatos, que tipo de ofensa teria sido dito pelo senhor. Irrelevante, doutor. O que o José Janene falou, irrelevante, desculpe. Eu acho que justificou, inclusive, a intervenção do próprio presidente da República para ir ao telefone e dizer: não fale assim comigo. Pode seguir a próxima pergunta? Sim, já estou encerrando, Excelência. O xingamento na ligação o senhor fez em virtude, o senhor José Janene fez o xingamento em virtude do quê? Em virtude que ele estava muito puto, que tinha sido demitido uma pessoa do partido, indicada pelo partido, que trabalhava no Ministério da Saúde. Certo, e foi após esse xingamento que houve a intervenção dos... a doutora aí também já falou, né? Sim, mas foi isso. Doutor, porque eu fui interrompido tantas vezes. É difícil.
É a última pergunta, o senhor pode responder. Foi depois desse xingamento que houve a intervenção do ex-presidente Luiz Inácio? Sim. Porque Perfeito. o que o Aldo estava tentando fazer era colocar o presidente para falar com o seu José e para explicar o motivo dessa demissão. Perfeito. Como estava no Viva Voz e teve o xingamento, aí o presidente da República já respondeu entrou. daí. Perfeito, senhor Alberto. Muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. Seja de acusação, tem perguntas? Eu vou interromper aqui um minutinho. Então, nessa ação penal 504-65-12-94, continuar o depoimento do senhor Roberto Youssef. A ciência de acusação tem perguntas, então, não? Então, a defesa de Luiz Inácio e Marisa Letícia tem perguntas? Sim, senhor, excelência. Boa tarde, senhor Alberto. Boa tarde, doutor. O senhor pode esclarecer? O senhor firmou um acordo de colaboração na Operação Lava Jato. Firmei. O senhor já havia firmado outro acordo de colaboração anteriormente em relação a outro processo? Tinha firmado em 2003 na questão Banestado. E o senhor cumpriu esse acordo do Banestado? Eu entendo que cumpri. O juiz, Vossa Excelência, entendeu que não. O acordo foi homologado neste mesmo juízo? O acordo do Banestado foi homologado neste juízo, mas o acordo da Lava Jato foi homologado no Supremo Tribunal Federal, não por esse juízo. Perfeito. E o senhor firmou ou está firmando algum acordo de colaboração com outro país? Excelência, mesmo que eu tivesse firmado, eu não poderia dizer que é um assunto sigiloso. Então, o senhor existe algum documento, alguma cláusula que imponha sigilo nessas tratativas ou nesse documento? doutor, mesmo que eu tivesse firmado algum documento ou tivesse firmado um acordo com outro país, eu não poderia dizer ao senhor. Excelência, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas por uma questão jurídica eu vou ter que me dirigir ao juiz e pedir a Vossa Excelência que lembre a testemunha que ela está sob o compromisso de dizer a verdade. Não pode a testemunha, evidentemente, pela letra da lei, se recusar simplesmente a responder uma pergunta. Bem, nós já visitamos esse assunto nos depoimentos anteriores e se existem esses acordos, se eles têm cláusulas de confidencialidade, posso obrigar a testemunha aqui a responder, colocando em risco o próprio acordo. Compreendo, Então, excelência. nesse caso, eu recuso em responder essas questões que não têm a menor relação com o caso concreto aqui, em questão, como justificado. Excelência, 2 pontos. Primeiro, que a situação me parece diversa Não, daquela... doutor, aí, o doutor já colocou e eu já Vossa decidi. Excelência pode me ouvir, pelo menos? Não, mas nós vamos voltar a essa questão novamente? É que eu estou, na verdade, uma questão de ordem relevante, porque eu estou esclarecendo a Vossa Excelência que a situação aqui posta é diversa daquelas já tratadas nas audiências anteriores. Aqui não existe afirmação de que há um contrato, há um compromisso, há um dever de sigilo. Aqui existe simplesmente uma negativa de responder. E essa negativa, data máxima vênia, não tem respaldo legal. Estou me reputando suficientemente esclarecido sobre essa questão, eu mantenho o indeferimento. Perfeito. E com relação, quando Vossa Excelência diz que é irrelevante... Não, doutor, aí eu já... Não, eu só... Nós vamos voltar? Vamos Não, discutir novamente? Não estou discutindo. Ad eterno? Não, Excelência, eu estou apresentando só as minhas razões dentro do exercício do direito de defesa. Vossa Excelência disse que é relevante, mas eu nem apresentei o porquê é que eu estou fazendo a pergunta. Vossa Excelência já disse que é relevante. Por que o doutor está fazendo a pergunta, então? A estratégia da defesa vai ser apresentada no momento oportuno. Então, o poder do juiz decidir no momento oportuno, indeferir perguntas impertinentes. No momento oportuno, Vossa Excelência pode interferir. Tá, mas... Se quiser esclarecer por que isso é pertinente ou não, eu posso apreciar. Se não quiser, na minha avaliação, a priori é impertinente e Perfeito. irrelevante. Então eu faria as perguntas e, para ficar registradas, as perguntas que eu gostaria que a testemunha respondesse e Vossa Excelência indefere. Se o senhor não pretender responder, o senhor não responda, mas então coloque isso objetivamente, certo? Com Vou quanto... responder isso Certo. por conta de sigilo, pronto, para ganhar Ok. tempo.
Com quantos países o senhor está negociando um acordo de colaboração? Não vou responder. Esses acordos de colaboração envolvem só matéria penal ou também matéria civil? Doutor, não vou responder essa pergunta. Esses acordos que o senhor está firmando com outros países têm a participação do Ministério Público Federal? Não vou responder, doutor. Tem a participação de alguma outra autoridade brasileira? Não vou responder. O senhor fez viagens ao exterior para negociar esses acordos? Não Eu vou ia responder. responder por ele estar preso até. E está preso em prisão domiciliar. Isso é um fato notório também. Mas isso dentro da minha... Então eu respondi essa para o doutor, porque eu sei a situação do acusado desde 17 de março de 2014. Perfeito. Em relação ao tema tratado, eu gostaria que o senhor esclarecesse se o senhor participava das reuniões em que estavam presentes apenas as empreiteiras. Não. Eu participava das reuniões que estavam Paulo Roberto Costa, diretor da companhia. É objetivo. A pergunta é, o senhor participava das reuniões em que estavam apenas as empreiteiras? Só as empreiteiras não. O senhor citou no seu depoimento que atuava na diretoria de abastecimento. Sim, senhor. Em relação a outras diretorias, o senhor atuava também? Não, senhor. Quando então o senhor se referiu a outras diretorias, então, na verdade, não é algo que o senhor tenha participado, é uma impressão do senhor. Não tenho não participei. O senhor não conhece nenhum fato relativo a outra diretoria da Petrobras? O que eu conheço é que as outras diretorias também recebiam pelos seus contratos. Isso é uma impressão. Porque Isso não é uma impressão. Eu sei porque as empreiteiras se comunicavam e as empreiteiras falavam conosco que também tinha resolvido o problema em outra diretoria. Mas o senhor não participava de atos relativos a outras diretorias? Não participava. O senhor não atuou? Não atuei, não teve a não ser atuação. Na OS e na UTC, que eu trabalhava na questão do Caixa 2 e muitas vezes enviava recurso para o Rio de Janeiro para que fossem feitos pagamentos. Não sei para quem, mas isso eu fazia. Então, só para deixar bem esclarecido, o senhor atuava especificamente e unicamente em uma diretoria da Petrobras, que era a diretoria de abastecimento. Sim, e em alguns contratos ainda. Não todos. Em alguns contratos apenas da diretoria de abastecimento da Petrobras. Sim, senhor. O senhor citou aqui, durante o seu depoimento, ao ser inquirido pelo doutor procurador, eu fiz questão de contar, o senhor citou que dentro desse seu relacionamento com empreiteiras e diretores da Petrobras, o senhor citou aqui 9 nomes. O senhor Paulo Roberto, o senhor citou, só um momentinho para eu localizar aqui. O senhor citou Paulo Roberto, Janene, o senhor citou Negromonte, o Pedro Correia, João Pisolati. O senhor se lembra mais outro nome que o senhor citou? E Nelson Muriel. Nelson Meurer. Essas eram as pessoas que o senhor tinha contato. Sim, eram as pessoas que comandavam o partido. Mas a sua atuação, enfim, a sua interação se dava com essas pessoas. Sim, mas eu conhecia outras pessoas do partido também. Mas a sua atuação, digamos assim, profissional, se dava com essas pessoas. Sim, senhor. E só com elas. Sim, senhor. O senhor conhece a senhora Meire Posa?
Conheço. O senhor conhece ela de onde? Ela foi contadora da GFD Investimentos. Que era uma empresa do senhor. Sim, senhor. O senhor sabe se ela tinha conhecimento desses fatos? Olha, ela podia escutar lá no escritório alguma coisa ou outra. E talvez ela tenha tido um pouco mais de conhecimento por conta de que uma época o Valdomiro precisou fazer um acerto na contabilidade e acabou levando a contabilidade das empresas para ela fazer e acabou que ela não fez. O senhor sabe se ela foi processada também? Não, Não sabe ou não foi? não sei. O senhor chegou a fazer algum tipo de intermediação de valores indevidos em relação a ICMS no estado de São Paulo? Fiz. Salvo engano, foi através do seu Júlio Camargo. Isso não tinha relação com a Petrobras. 0. Isso envolvia valores referentes ao estado de São Paulo. Não. Isso uma questão de uma empresa que o Júlio Camargo representava, que tinha problemas com o ICMS, com o estado de São Paulo, e acabou fazendo um acerto e, por intermédio do Júlio, foi feito esse pagamento e ele me contratou para que eu fizesse. Para quem que o senhor fez o pagamento? Eu não lembro para quem foi, mas foi para o pessoal lá de São Paulo. Já esclareci esse assunto. Não, é que aqui é um processo autônomo. O senhor tem o Sim. dever de esclarecer os fatos que estão sendo perguntados nessa ação. Eu estou esclarecendo. Eu não sei o nome dos fiscais. Se eu soubesse, Mas Os teria te fiscais do dito. ICMS? Sim. Perfeito. E sem nenhuma relação com Petrobras. Então o senhor tinha uma atuação que transcendia a Petrobras, também estados, etc. Acabei de falar aqui, eu fazia caixa 2 para algumas empresas. Uma das empresas era do Júlio, a outra era a OS, a outra era a UTC. O senhor o senhor Leonardo Meirelles, o senhor conhece? Conheço. Quem era ele? Leonardo Meirelles. Inicialmente nós usávamos ele para fazer reais. Depois eu acabei ficando sócio dele por conta de valores que ele acabou se apropriando indevidamente. E eu acabei ficando sócio dele na Labogem para poder reaver esses valores. Eu acabei me associando a ele ao laboratório Labogem. Depois que o senhor fez o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e eventualmente com outros países, o senhor ficou com algum bem pessoal hoje? O senhor tem bens? Eu, pessoalmente, Alberto Youssef, não. Suas empresas? Também não. Família? A minha família ficou com um bem que foi comprado em 1993, que não tem nada a ver com tudo que aconteceu, e o outro bem que ficou para minha esposa, que foi um apartamento em São Paulo. Nessa atuação do senhor, o senhor usava contas bancárias dessas empresas de fachada? Usava. O senhor sabe declinar que bancos eram que o senhor utilizava? Não, a GFD Investimentos tinha conta no HSBC, agora as outras empresas do Valdomiro tinham contas em vários bancos. Nunca nenhum banco questionou o senhor a respeito do trânsito desses Não, porque valores? eu não tinha controle disso. Quem tinha controle e quem falava com o banco e quem administrava as empresas que emitiam nota não era eu, era sim o Valdomiro. Mas Então não quem era tinha empresa do contrato senhor? dele... Não. Então o senhor não atuou em relação a esse repasse de valores? Quer dizer, o senhor não fez essa intermediação bancária também? Não. Na verdade, eu usava o Valdomiro para que ele recebesse esses valores, emitisse as notas fiscais, recebesse os valores, fazia os contratos e com isso ele recebia um percentual. Era isso que acontecia.
O senhor pode explicar melhor? Quer dizer, o senhor retirava uma quantia. Como é que funcionava? A atuação do senhor, você pode descrever? Sinteticamente, por gentileza. Não, para Bom. mim é relevante, excelência, que ele descreva com detalhes. Sinteticamente, por gentileza. Bom, eu negociava com o empreiteiro. A partir dali ele me dava um contato dentro da empresa, eu pedia para o Valdomiro entrar em contato com essa pessoa, ele entrava em contato, fazia o contrato, recebia os valores na conta, inicialmente ele sacava e me entregava, depois disso a gente passou a usar o Leonardo Meirelles, então mandava TED nas contas do Leonardo Meirelles, o Leonardo Meirelles pegava esse dinheiro, mandava para o exterior, por conta e risco dele, e questão dele, vendia esses dólares lá fora para receber reais aqui e me repassava os reais. Era isso que acontecia. E nunca nenhuma autoridade, nem brasileira, nem internacional, detectou qualquer problema nessa transação toda. O senhor não teve conhecimento? Até onde não tive conhecimento nenhum. Eles nunca relataram ao senhor nenhum tipo de problema com autoridades brasileiras e nem internacionais? Não, senhor. Por que o senhor acha que isso aconteceu? Eu vou indeferir, doutor, porque é opinião. Com relação especificamente aos 3 contratos que o doutor procurador fez referência, que seriam da Renest e Repar, o senhor pode descrever exatamente como é que foi essa operação, declinando o nome das pessoas que o senhor tratou, que o senhor retirou, etc. e tal? Repar foi negociado pelo seu José e, salvo engano, quem pagou foi a UTC, que era um consórcio de 3. Eu preciso de dados, eu não posso aceitar o salvo engano, eu preciso saber se o senhor sabe ou não. Se o senhor sabe... Eu fiz o recebimento da obra da Repar deste consórcio e recebi na UTC com o Valmir Pinheiro. Aí, o caminho todo que o senhor fez. Aí nessa época quem controlava o caixa era o seu José. A partir do momento que o dinheiro entrava, eu informava e ele direcionava esses valores. Parte para o Paulo, parte para Brasília, parte para São Paulo e assim diante. A partir daí o senhor não sabia mais o que acontecia? Não. Quando ele cuidava, encerrava não. A sua participação, encerrava a minha participação ali. Não sabia mais o que acontecia? Não. Em relação aos demais contratos, como é que era? As pessoas, etc. Aí foi eu, o seu José iniciou. Estou falando dos 3 contratos. Esse que o senhor citou? Não, esse que eu citei é Curitiba. É aqui na Repar. Repar. Araucária. E os outros 2 é na Renest. Isso. O seu José iniciou e eu terminei. Aí acertei os recebimentos, recebi parte eu mandei para o partido, parte eu mandei para o Paulo Roberto Costa. Qual partido? Partido Progressista. Certo. Parte eu mandei para o Paulo e a outra parte eu dividi entre eu e o Genô. Tá. E a partir daí o senhor também não sabe mais o que aconteceu. O senhor senhor. Não teve atuação nenhuma. Parou não, aí senhor. A sua atuação. Parou aí. Quando o senhor estava respondendo as perguntas do doutor procurador, que o senhor falou, o senhor fez uma afirmação, o senhor sabia qual era a estrutura do governo federal na época que o senhor atuava? Quer dizer, quantos ministérios, quem eram os ministros? Alguns sim. Mas o senhor sabe não declinar? Todos. Olha, nesse tempo todo do governo do PT, Casa Civil passou Zé Dirceu, depois passou Palocci, passou a senadora aqui do Paraná, Gleice Hoffmann, passou Ideli Salvati. Tá bom, mas é suficiente. Mais alguma pergunta? Sim, excelência. Em relação à ligação telefônica que o senhor mencionou, doutor procurador, nessa ligação, além, o senhor estava junto com o falecido José Janene. Sim. Além de uma pessoa já falecida, alguém mais presenciou esse ato? Eu acho que tinha mais 1 ou 2 pessoas junto, porque a gente pode estava declinar fazendo o nome? um jogo de canastra.
Salvo engano, estava o Mussi lá, que é um compadre nosso. E a outra pessoa não me lembro quem era. Na casa do seu José. O Aldo que o senhor citou, quem seria? Aldo Rebelo. E qual era o cargo dele na época? Eu acho que ele fazia na época relação institucional, alguma coisa assim nesse sentido. Com relação, voltando aos contratos que o doutor procurador citou, os contratos da Renest e Repar, o senhor sabe como foi o processo que levou a firmar esses contratos? O senhor conhece o processo ocorrido dentro da Petrobras que chegou à celebração desses contratos? Não, primeiro é feito a carta convite. Não é em tese, às vezes o senhor conhece, se o senhor participou, se o senhor teve conhecimento das fases desse processo de contratação até chegar no contrato. Não, eu tenho conhecimento de como funcionam as coisas na Petrobras. Não, a pergunta é em relação a esses 3 contratos. Se o senhor acompanhou as etapas do processo. Eu acompanhei as etapas do processo porque no Repar não, mas nos outros 2 eu acompanhei porque tivemos várias reuniões nessa questão, até porque uma hora não batia preço, tinha que fazer novo certame e assim por diante. O senhor acompanhou então o Renest? Acompanhei. Certo. O senhor sabe quantos bids, rebids, tribids houve na Renest? Olha, eu acho que nesses 2 contratos teve só um novo certame. Agora, em outros contratos teve contratos lá que teve até tri-rebid. O senhor sabe quantas pessoas participaram desse processo de contratação dentro da Petrobras? Doutor, Eu não posso te dizer que eu não sou funcionário da Petrobras. Não, desculpa, ele não é funcionário da Petrobras, doutor. Mas, Excelência, essa linha de perguntas não faz sentido. Excelência, eu, na verdade, ouvi atentamente as perguntas do doutor procurador, que ele também não é funcionário do governo, ele também não é, enfim. Mas ele não perguntou como funcionava o governo, quem era o ministro, acho que ele perguntou dos fatos aqui que tem alguma pertinência para a acusação. Então eu peço que as perguntas sejam feitas que tem alguma pertinência no caso concreto. E eu peço a Vossa Excelência. O senhor Alberto Excelência... Youssef, eu sei que ele não é funcionário da Petrobras e não faz muito sentido. Só isso, é só uma questão de ganhar tempo. Excelência, pela ordem. Não, doutor. Não. Eu gostaria de ouvir porque isso consta da denúncia. Que ele era funcionário da Petrobras? Não, a denúncia diz que tinha uma organização criminosa que era composta por 4 núcleos integrados em... A denúncia diz, Excelência, que a organização criminosa que se estabeleceu na Petrobras era composta por 4 núcleos. Um núcleo político, um núcleo financeiro, um núcleo econômico e um núcleo de agentes públicos. E que estavam organizados entre si para produzir prejuízo à Petrobras. Então me parece a pergunta relevante. Tá indeferido mesmo assim, doutor. Não tem relevância nenhuma e evidentemente que ele não é funcionário da Petrobras para responder sobre a licitação, os atos lá internos da Petrobras. É que nós não sabemos, Excelência. O que a testemunha tem a esclarecer. Pode prosseguir para outras perguntas? O senhor sabe dizer se a Petrobras tinha órgãos de controle interno? Até onde eu sei, sim. O senhor sabe se esses órgãos de controle interno da Petrobras, em algum momento, identificaram a existência de valores indevidos nesses contratos? Não, senhor. Pelo menos não do meu conhecimento. O senhor sabe se a Petrobras tinha uma empresa de auditoria externa contratada? Não, senhor. O senhor sabe se a CGU, em algum momento, identificou algum problema por valores indevidos nesses contratos? Não, senhor. O senhor sabe se outro órgão de controle externo? Eu lembro que o TCU uma vez parou o Renest, aí na época até quem era a pessoa do orçamento era hoje o ministro da Saúde, que é do nosso partido. E eu sei que o Paulo chegou aí conversar com ele várias vezes para a questão
O senhor é de para que resolver essa partido? questão. Eu não sou de partido nenhum, Partido Progressista. É que o senhor afirmou agora que o senhor era de um partido. Não, eu não sou filiado a nenhum partido aqui. Eu trabalhei durante muito tempo para os líderes desse partido. O senhor trabalhou para mais algum outro partido, além do Partido Progressista? Não, senhor. Nunca trabalhou? Que eu me lembre, não. Na época que eu estava realmente no mercado de dólar forte, pode ter passado dinheiro de vários partidos na minha mão, mas que eu me lembro, operou não. uma conta nos Estados Unidos chamada conta Tucano? Não, senhor. Nessa lógica de atuação do senhor, quem definia as ações era o senhor ou era o Dr. Paulo Roberto? Quer dizer, quem procurar, em que momento, como é que funcionava essa atuação? Dr. Paulo Roberto direcionava a mim a quem procurar depois que aquela empresa tinha assinado o contrato com a companhia. Então é uma definição do Dr. Paulo Roberto. Sim. O senhor comentou aqui a indicação do Dr. Paulo Roberto. O senhor já o conhecia antes da Petrobras? Antes dele ser diretor? Sim. Quando ele estava na TBG. Isso foi em 2003, salvo engano. Eu fui entregar um valor a ele no Rio de Janeiro. Salvo engano, foi $300 mil. O senhor o conheceu então em 2003, quando o senhor foi entregar um valor a ele? Sim, quando eu já operava para o partido. E Então, o Paulo Roberto Costa era, salvo engano, um dos diretores da TBG, o presidente da TBG. Certo. E a indicação do Dr. Paulo Roberto para a Petrobras ocorreu em que ano, o senhor lembra? Eu acho que foi 2003, 2004, mas eu acho que essa nomeação só saiu em 2004. Ele pode ter sido indicado em 2003, mas isso demorou muito tempo e foi indicado em 2004, finalzinho de 2004, alguma coisa assim nesse sentido. E nesse processo de nomeação, o senhor participava de reuniões? Não, eu fiquei sabendo por conta do seu José. O senhor Não cheguei a participar de não reuniões. participou de reuniões, o senhor só soube de ouvir falar. Não soube de ouvir falar. Eu soube do seu José me contar. Sim. Então, quer dizer, o senhor não participou do ato. Não. O senhor soube de um Não. relato. Sim. Mas participação efetiva o senhor não teve. Não. Mas conversamos várias vezes sobre o assunto. O seu Não, José, eu sei, a minha pergunta foi bem objetiva. Isolate, Já respondeu. Pedro Correia. Ele falou que a fonte de conhecimento dele é o senhor José Janene. Ele já falou. O senhor está sendo, acho que, muito mais rigoroso em relação às minhas questões do que foi com o doutor procurador. Mas Os senhores reclamaram quando o procurador aqui fez uma pergunta que lhes pareceu repetitiva. E o senhor está perguntando diversas vezes a mesma coisa para o testemunha. Então vamos seguir um critério, né? Já que não respeitaram quando ele fez isso. Então nós temos que se advertir. Eu permiti que o senhor fizesse várias perguntas repetidas para finalmente aí intervir. Por gentileza, pode continuar. Tudo que o senhor soube, então, só para ficar claro, tudo que o senhor soube em relação ao processo de nomeação do Dr. Paulo foram a partir de relatos do Dr. José Janene. inicialmente do Dr. José Janene, mas eles conversavam isso entre eles. E quando eu estava junto, eu escutava as conversas e participava. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tem algumas poucas perguntas e pretendo fazê-las de modo bem objetivo. O senhor disse aí, o senhor declinou o nome dos agentes políticos com os quais o senhor se relacionou durante esse episódio em que o senhor operou, digamos assim, em nome do PP, Partido Progressista. Sim, senhor. Algum outro agente político de que o senhor se lembra? Que o senhor tenha tratado sobre este assunto nesse período? Não, senhor. Nenhum outro?
Que eu me lembro, não, senhor. Portanto, tampouco com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Jamais, nem eu conheço. Agora, indo especificamente aos dados constantes da denúncia, o que o senhor pode nos contar sobre este apartamento do Guarujá, edifício Solares, apartamento 164? Também não posso lhe falar nada, porque eu não tenho conhecimento. Rigorosamente nada. Rigorosamente nada. E o que o senhor sabe sobre o contrato de transporte dos bens que integram o acervo presidencial de Brasília para uma cidade do interior de São Paulo? Rigorosamente nada também. Também nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Eu indagaria do senhor, isso diz respeito ao tema versado na denúncia. Houve aí, durante esse processo de colaboração, de delação premiada, uma insuperável contradição entre o senhor e um outro colaborador, Dr. Paulo Roberto. E exata e precisamente sobre uma suposta importância que estaria destinada a uma campanha ou da cota do PP, do Partido Progressista, não é? Em que o senhor teria dito que o Paulo Roberto teria dito que o senhor solicitou a ele 2 milhões de reais da cota do PP, Partido Trabalhista, do qual o senhor era o operador, para uma determinada campanha, e o senhor vem e nega este fato. Quer dizer, eu perguntaria ao senhor, quem está falando a verdade, o senhor ou o doutor Paulo Roberto, neste episódio que versa sobre esta importância da cota do PP? Excelência, vou responder para o doutor. Olha, eu não seria leviano em acusar ninguém que não tenha participado desse assunto. Eu assinei o acordo de colaboração para dizer a verdade. E eu disse a verdade em todos os fatos que ocorreram. Tá me dizendo... E todos foram confirmados. Bom, como duas assertivas contrárias não podem ser verdadeiras a um só tempo, o senhor está me dizendo que quem não disse a verdade foi o Paulo Roberto. Eu estou afirmando que ele não disse a verdade. O senhor está afirmando? Eu estou. Bem, depois houve uma outra contradição, também relativamente a este campo de operação do senhor. É uma ida a Brasília em que o senhor Fernando Baiano teria dito que foi a Brasília para encontrar com o senhor Paulo Roberto e que o senhor Paulo Roberto teria ido juntamente com ele num determinado comitê e que onde teriam sido solicitados esses exatos 2 milhões de reais, que afinal, no destino final, teriam sido entregues, ao que me parece, pelo senhor, num determinado hotel de São Paulo. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Porque o senhor Paulo Roberto também negou isso. Olha, como eu relatei na época da minha colaboração, quando foi feito, eu recebi do Dr. Paulo Roberto para que eu disponibilizasse 2 milhões de dinheiros que eu tinha recebido dos contratos. Eu conheço a versão, eu conheço o teor da sua versão. E ele pediu que eu entregasse no hotel, tal hora, tal dia, e assim foi feito. Ele não me disse para quem era, se era para Zé, para João ou para Mané. E até hoje não foi identificado. E até hoje, como eu não sabia para quem foi e não sei realmente, quem tem que dizer isso é o Dr. Paulo Roberto. Tá bom. Ok. Uma outra pergunta. O senhor fazia parte, digamos assim, da sua colaboração premiada? Se o senhor quiser responder, o senhor responde. Se o senhor não quiser, o senhor não responde. Fazia parte ou faz parte da sua declaração, da sua delação premiada, o fato do senhor persuadir outros presos na Polícia Federal para aderirem ao programa de colaboração premiada? Isso é parte do seu trabalho nesta colaboração? Jamais, doutor. O senhor nunca abordou nenhum outro? Jamais. Sugerindo... Jamais. Os outros presos vinham falar comigo para querer saber como era a colaboração. Entendeu? E o senhor explicava? E eu explicava. E o senhor dizia que era vantajoso, não? Olha, na verdade a pergunta mais era para saber se podia confiar, se realmente o instrumento funcionava, esse tipo de assunto. Também. Uma última pergunta. Comenta-se no meio forense, pelo menos em algum setor dele, que existe uma delação que se denominou de delação premiada à la carte. Doutor,
decline quem comenta isso, então. Porque No isso é meio dos ofensivo. advogados. Não, isso é calunioso, inclusive, então peço que decline quem é. Isso é um comentário geral, Excelência. Eu não me lembro quem, Por exemplo, mas ouvi várias vezes. Foi o senhor que comentou isso? Não, eu ouvi isso. Este é objeto, se Vossa Excelência quiser, em fontes abertas. Existem sites que noticiaram isso, inclusive Mas, mencionando o nome. objetivamente, quem Eu não me tem lembro. como Agora, dizer é isso, Vossa doutor? Excelência que está criando o incidente, hein? Não, Veja bem, doutor. que fique registrado, para que a imprensa não publique que é a defesa que cria Não, incidentes. doutor, não estou criando Bem, incidente. Só Vossa Excelência que a vai querer, Vossa afirmação- Excelência vai indeferir a pergunta? Só estou explicando que a afirmação, já que a afirmação contém um tom calunioso, eu peço que o doutor decline. Calunioso a quem, Aquilo- Excelência? Desculpe. Ah? Calunioso a quem? Calunioso a prática do Ministério Público, a ao Justiça, juízo. a administração da Justiça, porque fazer colaboração à la carte pressupõe que tem uma outra parte, o Ministério Público, e que será homologado pela Justiça. Estou falando com o meritíssimo juiz, mas ouço Vossa Excelência por uma questão. Perfeito, doutor, é só porque, de fato, eu considero também ofensiva também a pergunta, acho que ela é desnecessária. Eu acho que muito mais ofensiva é uma acusação que não tem a menor razão de ser, manifestamente improcedente e ilegal. Acho até isso também que bordeja os limites do direito repressivo. Mas ficamos por aqui, Excelência. Eu vou Deferiria. permitir a resposta que ele responda, eu só faço aqui a advertência que comenta-se que isso é... Excelência, o informação site leviana. consultor jurídico, vamos suprimir essa expressão leviana, porque ela é leviana. O site consultor jurídico mencionou este fato, este episódio. Inclusive identifica. Então a sua fonte de informação é o consultor jurídico. Foi uma das Somente fontes essa. abertas. Bom, agora nós vamos discutir as fontes, Excelência? Não, então tá. Você quer discutir Pode o- responder então a pergunta. Então vamos interromper aqui. Ele perdão. pode formalizar Não, a pergunta só um novamente. Então, nesse processo na ação penal 504-652-94, continuidade do depoimento do senhor Alberto Youssef, continuidade da palavra da defesa do senhor Luiz Inácio e da senhora Marisa Letícia. Então, vou permitir a pergunta com as ressalvas que fiz. Agradeço. E eu Vossa peço então que o doutor repita a pergunta. Não. Tem conhecimento, senhor Youssef, da existência de uma modalidade de delação premiada chamada delação à la carte? Sabe o que é isso? Não. Delação à la carte seria a apresentação dos nomes e a sugestão para que se trouxessem fatos que incriminassem esses nomes previamente apresentados. Isso é aqui, lá consta como sendo delação à la carte. Eu também não conheci. Né? Queria saber se o senhor conhece. Bom, eu não tenho conhecimento disso. Pelo menos a minha colaboração não foi feita dessa maneira. Não, Eu não tenho nenhum conhecimento de que outras colaborações também foram feitas dessa maneira. Pois não. Muito obrigado. Pela defesa de Paulo Okamoto. Boa tarde, senhor Alberto Youssef. Boa tarde. Senhor Alberto, nas respostas ao Ministério Público Federal e à primeira defesa, o senhor mencionou que tinha um relacionamento com o senhor José Janene. Inclusive, isso foi objeto de uma investigação, talvez a primitiva da Operação Lava Jato, que é de 2006, 70 000 186620. Gostaria de saber, no ano de 2006, se existia essa relação, em que consistia essa relação do senhor com o senhor José Janene. Eu sou padrinho dos filhos dele. Ele é meu compadre. Eu sou compadre dele. Mas para além dessa relação, existia uma relação de natureza ilícita? Existia uma relação de negócios. Ele operava comigo, sempre. Que tipo de operação? Operação de Sinteticamente. valores. Certo. E o senhor tinha conhecimento que nessa época ele ocupava o cargo de deputado federal? Sim. Ok. Essa atividade, ela se estendeu pelos anos seguintes? Olha, o seu José, em 2006, deixou de ser deputado. Final do ano. Depois disso, ele continuou administrando a diretoria do Paulo Roberto e administrando o Paulo Roberto, até adoecer. Depois que ele adoeceu, aí os outros líderes do partido assumiram junto comigo. E aí eu passei a fazer a interlocução entre o Paulo Roberto e o partido. Certo. Nessa época, onde o senhor residia? Eu sempre tive residência em Londrina e em São Paulo. Certo. Mas escritório profissional ficava onde?
Bom, até 2003 eu tive escritório em Londrina. Depois de 2003 aconteceu os problemas do Banestado, o escritório foi fechado e aí eu passei a ter só escritório em São Paulo. Então, desde 2003, somente em São Paulo? 2003, novembro de 2003 eu vim preso, cumpri pena. Depois de 2005 abri escritório em São Paulo, depois que eu saí. Certo. E o senhor praticava os atos que ensejaram o seu acordo de delação e as várias denúncias que o senhor respondeu ou responde no estado de São Paulo? Meu escritório era lá em São Paulo. Tudo que era feito em São Paulo. Certo. O senhor possuía assim chamados clientes somente no estado de São Paulo ou em outros estados da federação? Olha, vários deputados tinham moradias em outros estados. Quando tinha que levar dinheiro para outros estados, era levado. Mas a sua base de operação para toda essa atividade era São Paulo? Era São Paulo, mas tinha cliente aqui no Paraná também. Certo. Em especial, qual relação que o senhor teve com a empresa CSA Project Finance? Nenhuma. Nenhuma? CSA nunca foi minha. Mas o senhor chegou a fazer alguma operação através dessa empresa ou para ela? Não, eu fiz uma operação para o seu José, que foi a operação de valores que ele mandou por uma empresa em Londrina, que foi que originou esse processo todo. Certo. E qual a origem dos recursos que foram utilizados para essa operação Seria a empresa do NEL? Não, a Dunio foi que recebeu os recursos. Isso, mas os valores que foram utilizados, o senhor sabe a origem? Foram valores que o seu José tinha no conta corrente comigo. O que seria essa conta corrente? Eu recebia diversos valores de diversas empresas. Na época quem cuidava dessa situação era o seu José, como eu acabei de lhe dizer. Uhum. Várias vezes aqui, e só passei a cuidar e realmente, efetivamente saber quem era quem depois que ele adoeceu. Certo. É possível dizer, o senhor teria conhecimento de que esses valores teriam alguma origem em relação com o que foi apurado na ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal ou não? Não sei lhe dizer. Não sabe dizer? Não sei lhe dizer. Certo. Ele tinha um conta corrente comigo, desse conta corrente ele pediu, manda X para tal empresa, tal empresa, tal empresa. Assim foi feito. Então não é possível verificar especificamente de onde veio o valor? Não. Tá ok, obrigado. Sem mais, excelência. Outros defensores? Paulo, boa tarde. Sr. Alberto, boa tarde. Boa tarde. Paulo na cabeça. Boa tarde, doutor. Desculpa por causa do Paulo Roberto. Sr. Alberto, boa tarde. Boa tarde. Pela defesa de José Delmário e Agenor Medeiros, assim, na linha da defesa que me antecedeu, o senhor tem conhecimento de depósitos advindos de Brasília, com origem em Brasília, para a conta da CSA Finance no ano de 2008? Olha, eu lembro que eu tinha um valor emprestado ao Carlos Habib. Já há muito tempo, dinheiro meu. Uhum. Que eu sempre emprestei dinheiro a terceiros. Eu me lembro que o seu José precisou que fizesse um depósito para essa Dunio, ou para comprar equipamentos para essa Dunio. E eu pedi que o Carlos Habib fizesse os depósitos. Foi isso que aconteceu. Então, é possível dizer então que esses depósitos vieram de uma empresa ou por conta do senhor Carlos Habib Chater? Sim, senhor. Tá, obrigado. Em relação aos fatos do processo, eu gostaria de alguns esclarecimentos. O senhor trabalhou intermediando valores para o Partido Progressista até que ano, por favor? Até quando o Paulo Roberto estava na diretoria da Petrobras. Seria abril de 2012, mais ou menos? Sim, senhor. Mas aí sobrou alguns remanescentes e eu continuei recebendo e fui repassando. Sei que foi um acidente aí, mas consegue desligar? Tudo bem, doutor.
Mais ou menos abril de 2012, senhor Alberto. Então, É isso aí. tá. O senhor, com a saída do senhor Paulo Roberto Costa, é possível dizer que o senhor perdeu vamos dizer, a sustentação junto ao partido? Eu continuei me relacionando com as pessoas do partido, mas o negócio da Petrobras não existia mais. O senhor não fez mais nenhum negócio relacionado à Petrobras a partir dessa data? Não, senhor. O senhor disse que, especificamente em relação à empresa OAS, o senhor continuou fazendo caixa 2 para a OAS, para a UTC, para outras empresas? Sim, continuei. Mas esse caixa 2 concluo também que não tem nada a ver com Petrobras? Nada a ver com Petrobras. Tá. Até onde eu sei, nada a ver. Certo. O senhor disse também que, em relação aos processos licitatórios objeto da denúncia, o Compar, a Repar e a Renest, que o acerto foi feito com o seu Janene, com o seu José, e depois o senhor se encarregou de receber, que o senhor recebeu do senhor Valmir Pinheiro da UTC, correto? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, né? E que em relação à Renest, que o Janene teria acertado e o senhor teria feito o recebimento, correto? Sim. Quando o senhor Janene quando o senhor José fazia o acerto, o senhor Paulo Roberto estava com ele, sempre? Não necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. Neste caso específico, teve uma discussão o seu José chamou o Paulo Roberto e chamou o Márcio Faria. O Agenor não estava. Quem tratou desse assunto foi o Márcio, porque os valores divergiam. E aí o Márcio Faria virou para o seu José e falou assim: não, mas o Dr. Paulo Roberto disse que é só para repassar X para o senhor. E a diferença, ele deu um desconto, inventou uma história lá qualquer. E aí o seu José chamou o Paulo Roberto para uma cariação junto com o Márcio Faria para resolver esse assunto, antes de adoecer. Tá. O senhor Agenor não estava junto nessa cariação? Nesse dia não. Tá. O senhor prestou depoimento nos autos do processo criminal 508-337605 de 2014. Nesse processo, senhor Alberto, o senhor disse que o senhor teve uma reunião e como disse agora também, com o Agenor Medeiros e com o Márcio Faria. Sim, tivemos uma reunião lá no Novo Hotel em São Paulo, perto do Ibirapuera, e onde estava eu, o Agenor e o Márcio Faria. Essa reunião que vocês tiveram, ela ocorreu após esse evento que o senhor disse, essa cariação entre o Márcio Faria? Muito depois. Muito depois. Muito depois. Tá. O senhor disse nesse depoimento também que haveria alguma coisa relacionada à campanha do governo do estado de Pernambuco. O senhor se recorda? Não, isso era uma discussão do Márcio Faria lá com o Zé Janene e o Paulo Roberto, né? Que disse que o Márcio Faria disse que ia destinar parte para a questão da campanha do governo do estado de Pernambuco. E o seu José não aceitava isso e virou aquele rolo. Entendi. O senhor também disse há pouco que teve informação, né, não teve conhecimento direto, mas teve conhecimento por informação de outras empresas, que na diretoria de serviços havia também pagamento de propina, mais ou menos nos mesmos moldes. Sim. O senhor teve por essas fontes alguma informação de que havia pagamento de propina, ou promessa de propina, ou solicitação de propina por parte do então presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Não, isso eu nunca ouvi. Por Partido dos Trabalhadores, sim. Por presidente, não. Nunca ouvi. Ok. Quando o senhor era encarregado de organizar a divisão dos valores, pelo menos é isso que diz a denúncia. É correta essa afirmação da denúncia? Sim, eu dividia os valores da forma que já tinha sido tratado. Eu simplesmente apartava o que era de um e o que era de outro.
eu vou insistir, o senhor já disse tantas vezes, mas havia uma parte que era do partido e dos agentes políticos, uma parte que pertencia a despesas e tributos, Sim. e uma parte que era dividida entre o senhor e o senhor Paulo Roberto Costa, correto? Não, entre eu e o Genu. Genu. Isso. Tá. E em relação à parte dos partidos políticos, ou do partido político e dos agentes políticos, havia um diferenciamento no recebimento, ou o recebimento era comum e depois o senhor fazia a divisão para a entrega dos partidos? Não, na verdade eu entregava os 60% para os líderes. Os líderes direcionavam, olha, manda X para mim para Brasília, manda X para Santa Catarina, manda X para Recife, manda X para o Rio de Janeiro, manda X para Minas, entendeu? Quem direcionava Entendi. valores dentro do partido eram os líderes do partido. Certo. Mas é correto dizer que os valores que o senhor recebia, dentro dos valores que o senhor recebia, já estava compreendida a parte dos partidos? Sim, senhor. Tá. Eu estou satisfeito, Excelência. Outros defensores têm indagações? Excelência, desculpe, tem mais uma pergunta só. Certo? O senhor teve alguma reunião, algum tratamento de algum acerto com o senhor Léo Pinheiro? Não, senhor. Tá, obrigado. Podem ceder ao lugar na mesa, por gentileza? Ou tem aí? Pode alcançar o microfone, então, por gentileza? Boa tarde, senhor Alberto Youssef. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira, apenas para entender uma resposta que o senhor deu à acusação, agora há pouco. O senhor disse que os pagamentos feitos pelas empresas, pelas empreiteiras, ao senhor através das suas empresas, eram feitos posteriormente à licitação e à assinatura do contrato da própria licitação, do contrato com a empresa vencedora. É verdade? É isso mesmo? Sim, senhora. Sim, muito obrigada. Só para esclarecer. A segunda pergunta que eu tenho, senhor Alberto, é se o senhor conhece Fábio Rory Yonamine. Por esse nome eu não conheço, só se ele tiver algum apelido, mas eu não conheço. Não, é só esse nome. Muito obrigada. Outros defensores têm indagações? Alguns esclarecimentos do juízo aqui, muito rapidamente. O senhor mencionou esse episódio da demissão, que teria havido esse afirmado telefonema. O nome desse servidor, o senhor se recorda? Se eu não me engano, era o Alberto Beltrame. Alberto Beltrame. Sim. Isso foi um episódio que o senhor mencionou no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, quando o Humberto Costa era ministro da Saúde. E pelo que eu entendi, então esse indivíduo era uma indicação do senhor José Janene, ou estou errado? Sim, era uma indicação do senhor José Janene, do Partido Progressista. O senhor mencionou que o senhor recebeu esses valores de acertos de propinas ou comissões nesses contratos da Petrobras até a saída do senhor Paulo Roberto Costa, mas o senhor também recebeu valores posteriormente de acertos anteriores? Recebi, de algumas empresas que honraram os seus contratos. O senhor Paulo também recebeu? Recebeu também. E, embora isso tenha ficado de certa maneira implícita, eu gostaria que o senhor me respondesse com suas palavras por que essa propina era dividida entre o agente da Petrobras e a agremiação política. Por que se pagava a agremiação política? A agremiação política se pagava porque ela mantinha o diretor ali na cadeira. Foi relatado aqui em outros depoimentos que teria havido uma suposta mudança nas destinações desses acertos de propinas relativas à diretoria de abastecimento, no sentido que, a partir de determinado momento temporal, outras agremiações, além do Partido Progressista, passariam a receber. Isso aconteceu mesmo? Excelência, você me permite uma observação? Parece que você está colocando uma pergunta que não foi objeto de resposta. Você expressamente se refere a outros questionamentos, a outras testemunhas ou a outros processos.
Não, é um esclarecimento, doutor, porque ele falou que os partidos recebiam mas... e depois ele mencionou que o senhor Paulo Roberto Costa também utilizava outros operadores para pagar outros partidos. Então eu quero ter esse esclarecimento. Porque isso não foi uma afirmação dele. Não, doutor, dele. é um esclarecimento. Está deferida a sua colocação, certo? O senhor pode responder? Posso, sim, senhor. Em 2006, salvo engano, o Dr. Paulo Roberto ficou doente. E parece que foi feito um sério trabalho para que ele perdesse a cadeira da diretoria. Na época, o secretário executivo dele fez um trabalho junto ao PMDB para que assumisse o lugar do Dr. Paulo Roberto. E o PP bateu firme o pé e conseguiu manter o Paulo Roberto na diretoria. Mas ficou aquele ranço do PMDB com o PP. E, logicamente, o Paulo Roberto, iniciativa dele, junto com o Fernando Soares, procurou alguns membros do PMDB e acabou se aliando e acabou fazendo essa composição. Mas o Partido Progressista nunca gostou disso. Isso era motivo de discussão direto no Palácio do Planalto para que isso não acontecesse. Como assim objeto de discussão no Palácio do Planalto? É porque muitas vezes o Paulo Roberto deixava de passar receita para o partido e os políticos reclamavam, e aí o Paulo Roberto dizia: olha, conversa lá no Planalto, se eu receber um sinal de fumaça ou qualquer coisa assim nesse sentido, eu faço o que eles me mandarem. Ele fazia essa afirmação? Várias vezes. Fez ao senhor diretamente ou foi... Fazia a mim junto com os líderes do partido. E antes desse episódio era só o Partido Progressista que recebia a parte política da diretoria de abastecimento? Sim, senhor. Já que foi indagado ao senhor sobre essa suposta delação à la carte, embora sem que nós saibamos aqui qual seja a fonte de informação, Excelência, se me permite, eu tenho aqui o nome de alguns sites. Certo. Se Vossa Excelência quiser. Não tem necessidade, doutor. O site precisa ter a informação da pessoa concreta que disse isso. Mas esclarecendo, a iniciativa de buscar esse acordo de colaboração foi o Ministério Público que procurou o senhor? Foi o senhor e seus advogados que procuraram o Ministério Público? Não. Inicialmente a iniciativa foi minha, própria minha, decisão tomada minha. E aí eu pedi que os meus advogados procurassem o Ministério Público. E assim foi dada uma procuração a eles para que eles negociassem. O Ministério Público apresentou ao senhor uma lista de indivíduos solicitando que o senhor os incriminasse de alguma maneira? Não, senhor. Jamais. O Ministério Público solicitou ao senhor alguma vez que o senhor não falasse, deixasse de lado pessoas na sua colaboração? Também não, senhor. Bom, são esses esclarecimentos do juízo.